Minha namorada quer que eu durma com a irmã gêmea dela. Então eu estou em uma situação muito bizarra no momento. Tenho namorado essa garota incrível por um pouco mais de 2 anos e tem sido maravilhoso. Ela é atraente, alegre, gentil e solidária. Temos um ótimo relacionamento. Ela também tem uma irmã gêmea idêntica, e elas são bem próximas. Elas moram juntas desde que começaram a universidade, embora frequentem universidades diferentes. Elas têm personalidades um pouco diferentes, mas a gêmea também é uma garota muito gentil, e nos damos muito bem. Naturalmente, saímos juntos com frequência, e me sinto muito à vontade com ambas. Penso na gêmea dela como se fosse minha própria irmã de certa forma. De qualquer forma, a gêmea estava em um relacionamento com um cara, por quase 1 ano. Nunca gostei particularmente dele, achava que ele era desagradável, mas o tolerava quando saíamos juntos para beber de vez em quando. Bem, acabei acertando. Ele estava sendo infiel com a ex-namorada, e eles terminaram, isso foi há 6 meses. Não é preciso dizer que a garota ficou arrasada. Ela lidou muito mal com isso. Ficou um pouco deprimida, e sua autoestima e autoconfiança não estavam lá essas coisas. O fato de ser o primeiro relacionamento dela também não ajudou, eu suponho. Ela passou a não querer sair tanto. Tentamos o nosso melhor para animá-la, para que ela conhecesse novas pessoas e até mesmo se envolvesse com alguém. Até tentei apresentá-la a um dos meus amigos, que estava solteiro na época e era uma ótima pessoa no geral, mas não deu certo. E não somos os únicos. Os próprios amigos dela também tentaram ajudá-la, mas ela simplesmente não colabora. Diz que quer conhecer caras legais, mas está sempre reclamando e sendo exigente, nunca gostando de ninguém. Ela fica comparando-os com o ex. Ao mesmo tempo, ela fica reclamando e dizendo que não é bonita o suficiente ou outras coisas do tipo, o que não é nem um pouco verdade, mas não importa quantas vezes a gente diga, ela simplesmente não acredita. Eu sei que ela está se sentindo muito mal com tudo isso, e eu entendo isso e não a odeio, mas seria mentira se eu dissesse que não estou achando isso irritante, porque começou a afetar nosso relacionamento. Minha namorada sempre se preocupa com ela e tenta ajudá-la demais, elas acabam brigando e depois minha namorada desconta em mim. E nem chegamos à melhor parte ainda. Então, ontem minha namorada estava na minha casa. Tivemos relação íntima e depois estávamos deitados conversando. Você sabe, coisas normais. Até que ela diz que quer me pedir um grande favor. E eu disse, claro. Então ela me disse que gostaria que eu fizesse algo com a irmã dela. No começo, como qualquer pessoa sensata, pensei que ela estava brincando ou que eu tinha dormido e estava sonhando que estava protagonizando uma situação estranha. Infelizmente, ela não estava brincando, e eu estava totalmente acordado. Ela provavelmente percebeu que eu estava com uma expressão de surpresa no rosto e então começou a explicar. Ela me disse que a irmã dela já tinha uma queda leve por mim e que, no momento, eu provavelmente sou a única pessoa em quem ela realmente confia. Ela disse que acha que isso melhoraria muito a autoestima e o ânimo da irmã dela. Ela me disse que já tinha conversado sobre isso com a irmã dela, e a irmã concordou. Ela me tranquilizou várias vezes, dizendo que não ficaria chateada com isso e nem estaria presente, ela poderia ficar na minha casa enquanto eu fosse à casa delas e fizesse isso. Seria apenas uma vez, e eu poderia apenas fingir que era a irmã dela, ela disse. Inferno, nem preciso levar isso tão a sério, só preciso fazer isso com a irmã dela e depois abraçá-la carinhosamente por um tempo para que ela se sinta desejada e desejável e coisas assim. Ela praticamente implorou para que eu fizesse algo com a irmã dela. Enquanto isso, eu estava lá ouvindo sem conseguir pronunciar uma palavra, foi assim que surpreso eu fiquei. No final, eu disse que pensaria um pouco e deixei por isso mesmo. Não consegui dormir naquela noite. Isso foi ontem. Hoje, estou meio evitando minha namorada, trocamos algumas mensagens, e graças a Deus ela não mencionou nada sobre isso, ainda. Estou em pânico. Piadas sobre gêmeas à parte, não acho que isso seja normal. Ela estava falando sobre isso como se fosse algo simples. O sexo em si talvez não seja tão problemático para mim, quero dizer, elas se parecem quase exatamente iguais, e me sinto bastante à vontade com a irmã dela, mas acho que, se eu aceitar, pode potencialmente prejudicar nosso relacionamento. Ela diz que não ficará brava, mas tenho sérias dúvidas, e também duvido muito que isso ajudará sua irmã, a menos que algo suspeito esteja acontecendo que eu não esteja ciente. Além disso, tenho receio de que, se tiver algo com a irmã, as coisas possam ficar realmente desconfortáveis entre nós três, e a irmã possa ficar com ciúmes e começar a prejudicar nosso relacionamento.
Minha namorada estava muito decidida quanto a isso, parecia realmente querer que eu aceitasse. Estou tendo pensamentos muito sombrios agora. Talvez a irmã esteja manipulando minha namorada e se aproveitando de mim e dela. Talvez minha namorada esteja agindo de forma mais estranha do que o habitual. Sinto-me culpado por ter esses pensamentos em relação a duas garotas que respeito muito. Oh cara, eu realmente não faço ideia do que fazer. Estou pensando em sugerir que levemos a irmã dela para a terapia para que ela se sinta melhor ou algo assim. Falei sobre isso com 2 de meus amigos, mas eles não levaram a situação a sério. Estou ficando muito paranoico neste momento, mas só não quero arruinar essa coisa boa que tenho com minha namorada, isso é tudo. Li e analisei a maioria dos seus comentários, pessoal. De qualquer forma, aqui está uma breve atualização. Então, encontrei minha namorada mais cedo hoje, e acho que correu bem, penso eu. Nos encontramos e conversamos, ela trouxe o assunto à tona. Acontece que ela estava se sentindo péssimo o dia inteiro ontem, profundamente envergonhada e aterrorizada. Ela começou a chorar, dizendo que estava arrependida o dia inteiro ontem e agora tem certeza de que não quer me compartilhar com ninguém, nem mesmo quer imaginar eu com outra mulher, e estava aterrorizada que, se eu dissesse sim, ela não seria capaz de fazer nada para impedir, já que ela sugeriu isso. Ela mencionou que está profundamente arrependida e agora teme que eu pense que ela não é normal e que vai me deixar e coisas do tipo. Eu a tranquilizei, dizendo que a amo, que acho que ela é perfeitamente normal e que não pretendo deixá-la ou algo assim. Uma vez que as coisas se acalmaram um pouco, conversamos sobre o que desencadeou isso. Aparentemente, ela e a irmã falam muito sobre relações na cama e relacionamentos e são muito abertas a respeito, o que por sua vez significa que estão falando muito sobre nosso relacionamento e sobre mim. Segundo minha namorada, a irmã fantasizou algumas vezes sobre mim, como eu ficaria sem roupa ou na cama, mas minha namorada nunca pensou muito nisso, já que não era particularmente sério no sentido de que eu roubaria o namorado dela, e para ser justo, ao longo do relacionamento. Nunca tive a impressão de que a irmã estava dando em cima de mim em algum momento ou fazendo algo para aumentar as coisas. Minha namorada admitiu que ficou lisonjeada por sua irmã me achar atraente e desejável. As coisas ficaram mais intensas neste último mês, porém, a irmã ficou muito mais vocal sobre isso. Minha namorada eventualmente começou a considerar a ideia de eu ficar íntimo com a irmã dela. Não de uma maneira da forma que você está pensando, mas mais de uma forma de querer compartilhar algo que guardo com carinho, conforme suas palavras. Elas conversaram sobre isso e a irmã estava muito a favor. É basicamente isso. Ambos vamos encontrar a irmã à noite para esclarecer as coisas, espero que as coisas voltem ao que eram, quer dizer, não é como se algo ruim tivesse realmente acontecido. O caso dos cupcakes desaparecidos, uma história dos faíscas. Tínhamos um hospital mais antigo onde, ao longo do tempo, fomos atualizando seu sistema de CCTV, segurança, controle de portas e sistemas de chamada e enfermagem. Eu estava nesta empresa há alguns anos, mas eles vinham fazendo todo o trabalho elétrico aqui há mais de uma década, então conhecíamos muito bem todo o lugar. Os edifícios, as pessoas, as posições e funções dos funcionários, tudo. Eu trabalhava lá bastante, então acabei conhecendo os dramas, as políticas e os casos secretos também. Além disso, vozes se propagam pelos espaços do teto. Esta é uma comunicação de serviço público. Tive a oportunidade de liderar uma equipe na construção e manutenção de cada um dos novos sistemas. Esses sistemas foram escolhidos porque podiam trabalhar juntos para atender às necessidades dos clientes e estavam em rede. Eram também independentes, porque o setor de TI do governo não queria equipamentos de terceiros em suas redes. Tivemos que instalar toda a infraestrutura e os equipamentos. Eu tinha hubs de rede espalhados por todo o lugar onde podia acessar esses 4 sistemas. Resumo, eu tinha acesso de administrador e instalador a mais de 170 câmeras, mais de 520 portas-portões, o sistema de segurança e o sistema de chamada hospitalar em toda a instalação. Todos os nomes foram alterados. Detalhes técnicos foram simplificados. Em uma terça-feira, eu estava sentado em um dos meus hubs de rede, fazendo testes e manutenção de rotina. Acabará de verificar o CCTV, observando Janine fazer aquele andar desajeitado e cambaleante que ela faz com saltos altos. Eu achava que tinha feito trabalho contínuo o suficiente às 10 horas para merecer um agrado. Naquela manhã, Nancy, uma enfermeira da pediatria, trouxera cupcakes para a equipe da ala. Nancy havia separado 2 cupcakes individualmente embalados para mim, claramente etiquetados com o meu nome, na geladeira da sala da equipe da ala. Caminhei os 5 minutos até a ala, cantarolando minha música e estou prestes a comer cupcakes. Baseia-se em uma faixa dos Proclaimers.
Abro a geladeira, não há cupcakes. Quero dizer, talvez haja uns 20 ainda lá em um grande recipiente de Tupperware transparente, mas os meus não estavam. Não aqueles que Nancy separou para mim. Antes de perder completamente a paciência e virar aquela maldita geladeira de cabeça para baixo, melhor verificar se algo terrível aconteceu. Talvez uma das crianças precisasse desses cupcakes específicos para sobreviver. Talvez esses 2 cupcakes tenham salvo o planeta. O trabalho é esquecido, e a investigação começa. Converso com Nancy. Primeiro, pergunto se ela viu que Janine estava usando saltos novamente. Ambos rimos. Depois, abordo a situação dos cupcakes. Passamos por todo o processo de que eles estavam lá antes e verificação da geladeira para que Nancy possa confirmar minha história. Parece que ela não entende que eu não brincaria com isso. Iniciamos as entrevistas. Ninguém na ala assume a culpa. Acreditamos neles. Alguém de fora desta ala pegou meus cupcakes. As enfermeiras da pediatria estão furiosas. Eu e minha equipe queremos respostas. É engraçado como as pessoas esquecem as câmeras e as portas com cartão de acesso depois de um tempo. Esquecem que estão sempre sendo observadas. Esquecem que as portas têm registros para saber quem foi onde e quando. Esquecem quem as instalou. Volto ao Ruby. Uma rápida auditoria de acesso às portas revela que Jerry entrou na sala da equipe no horário relevante. Ainda não perca a calma de vez, faça a diligência. Verificando o CCTV, vejo Jerry saindo da sala da equipe com uma sacola, limpando a boca. Retrocedo, pauso, amplio, glacê. O hack do Ruby não fez nada de errado, então dou um passo para trás e encaro a parede. Os primeiros 8 pensamentos são filtrados. Me acalmo um pouco e volto para as enfermeiras. Elas me veem chegando e se reúnem. As crianças doentes são um segundo plano nessa questão. Digo a elas que sei quem fez isso, não quero dizer quem ainda, preciso de um tempo para pensar, e pergunto se podemos manter isso em sigilo por enquanto. Elas dizem que entendem e imediatamente perguntam quem foi. Afinal, são funcionárias do governo. Volto ao Ruby para continuar o trabalho, não andando mais 500 milhas para comer cupcakes. Enquanto passo o cartão pelo leitor, naquele um segundo em que a luz vermelha se transforma em verde, um plano começa a se desenrolar como um filme na minha cabeça. É como se meu subconsciente soubesse sobre esse dia há muito tempo e agora estivesse estreando sua característica astuta. Ele exibe as permutações, possíveis falhas, ramificações. Não tenho certeza de quanto tempo fiquei olhando para a porta, retrocedendo, pausando, avançando rápido. O plano é belo, e prometo ao meu cérebro um cupcake em breve. Jerry. Jerry era uma ordem geral que deveria circular por todo o hospital, ajudando em qualquer ala e praticamente qualquer pessoa quando o chamavam. No entanto, ele não fazia isso. Jerry não gostava de andar por aí. Jerry era preguiçoso e não gostava de pacientes. Costumava trabalhar nas alas, mas não conseguia encontrar uma sem supervisão próxima ou pacientes, então mudou para os deveres gerais do turno diurno. Jerry odiava ser obrigado a andar de um lado do hospital para o outro, e Jerry odiava os cartões de acesso e as travas eletrônicas das portas. Algumas pessoas simplesmente não entendem a tecnologia. Algumas pessoas simplesmente odeiam a mudança e adoram reclamar sobre isso, sem fazer o esforço de aprender como funciona. Enquanto respondia a chamados de manutenção, tive que ouvir Jerry resmungar várias vezes sobre as portas. Por isso, e por outras razões, eu não gostava de Jerry. Jerry conhecia meu nome distintivo, sabia o que eu fazia aqui, viu os outros 20 cupcakes e mesmo assim comeu o meu. Sim. Hora de mexer com Jerry. No centro de controle, faço as melhorias necessárias nos meus sistemas. Seleciono uma variedade de portas bem escolhidas. Configuro a paginação automática para diferentes eventos. Crio calendários diferentes. Estabeleço algumas condições automatizadas para que tudo se altere e mude constantemente. Uma vez configurado, com o programa em espera, vou ver Nancy. Preciso dar a Jerry a chance de confessar, mesmo que eu tenha quase certeza de que ele não o fará. Peço a Nancy que chame Jerry, para que ela possa perguntar a ele sobre os cupcakes. Nancy não fica surpresa de que seja Jerry e concorda. As outras enfermeiras se reúnem e perguntam o que está acontecendo. Eu digo a elas que Jerry está prestes a queimar algumas calorias. Elas também não ficam surpresas por ser Jerry e juram manter segredo. Eu vou até o escritório do gerente de manutenção enquanto Nancy chama Jerry.
Entro no escritório do gerente de manutenção sorrindo. Tudo que ele disse é, em o quê? Com um sorriso. Ele me conhece, trabalhamos juntos aqui por um tempo. Somos amigos e ele já viu aquele olhar no meu rosto antes. Peço a ele para imprimir qualquer chamado de manutenção gerado por Jerry relacionado a problemas com cartão porta-portão pager, mas sem executá-los. Vou pegá-los enquanto estiver aqui fazendo outros trabalhos e lidarei com eles pessoalmente. Quando conto a ele sobre os cupcakes e meu plano, ele não apenas concorda, mas ri tanto que tem um acesso de tosse por cerca de 25 segundos. Volto para o check-in com Nancy e descubro que Jerry, muito prestativamente, negou qualquer conhecimento. O que criei nos meus sistemas foi um programa randomizado e intermitente, focado principalmente no cartão de Jerry. Um programa que enviaria uma mensagem para o pager de Jerry para ir a algum lugar do outro lado do complexo, aparentemente aleatoriamente, com base em Jerry passando o cartão em portas específicas. Ou o portão do estacionamento da equipe não funcionaria. Ou o cartão dele pararia de funcionar, fazendo-o ir validá-lo novamente. Ou uma sirene soaria por alguns segundos quando ele entrasse em certos quartos. Eu já conhecia todas as rotinas e áreas de responsabilidade da equipe. Os pacientes não seriam afetados negativamente. E, de qualquer forma, Jerry não fazia nada. De volta ao centro de controle, eu apertei os botões para começar. Semana 1. Na sexta-feira à tarde, em 4 dias, Jerry levantou 18 chamados. Peguei a pilha de papéis com o gerente de manutenção e fui até o escritório dos ordenados para encontrar Jerry. Enquanto eu gentilmente abanava os chamados, ele listava todas as coisas estranhas que estava experimentando. Ele estava explicando como as enfermeiras de plantão estavam ficando irritadas com suas chegadas inesperadas quando o interrompi. Perguntei se ele tinha visto alguém pegar meus cupcakes na geladeira de pediatria na terça-feira. A expressão de confusão que ele fez estava a uma cabeça de distância da minha, e a cerca de 1 metro de distância do nome bordado na minha camisa. Sem confissão. Eu só tinha ativado 50 portas especialmente selecionadas no programa nos últimos 4 dias. Naquela sexta-feira à tarde, no final da primeira semana, apertei o botão todas e adicionei as outras 470 mais portas. Semana 2. Na quarta-feira ao meio-dia, havia apenas 6 chamados. Verifiquei os logs do sistema e descobri o motivo. Em pouco menos de 3 dias, houve uma mistura de mais de 85 eventos. Jerry não teve tempo para registrar chamados. Quando falei com Jerry na quarta-feira, ele exigiu que eu fizesse meu maldito trabalho e consertasse essas coisas, e por que eu ainda não o tinha feito? Sem confissão, sem desculpas. Hora de brincar com a mente dele. Disse a ele que iria resolver isso. Quando fui verificar os sistemas naquela quarta-feira ao meio-dia, parei o programa. Na sexta-feira de manhã, liguei novamente. Semana 3. Deixei o programa rodar na segunda, quarta e quinta-feira. Quase me senti mal por ele esta semana quando estava conversando com ele e considerei interromper o plano. Depois me lembrei por que não gostava tanto dele. A única coisa que não mencionei ainda é que, enquanto eu estava olhando para aquela porta, já sabia que Jerry estava nas últimas fases do gerenciamento disciplinar. Isso foi fundamental para o enredo do filme que passava pela minha cabeça. Lembra-se de quando eu disse antes, conhecia o drama, a política e os casos secretos também. Eu sabia que um daqueles avisos disciplinares, entre outras coisas, era por pegar a comida das pessoas em 4 ocasiões. E não era porque ele precisava. Essa era a razão pela qual as enfermeiras e o gerente de manutenção não ficaram surpresos por ser Jerry e concordaram com isso. Eles também sabiam. Todo mundo sabia. Essa era a razão pela qual ele não fez um escândalo com o gerente dele ou se confessou. Eu não queria que ele fosse demitido, apenas queria que ele se desculpasse. Cupcakes são assunto sério. A última semana. Na semana 4, o programa rodou na segunda e terça-feira. O plano só deveria durar 1 mês, ou até Jerry confessar e se desculpar. Antes dessa terça-feira, tive uma conversa com Nancy. Pedi a ela que fizesse uma participação especial em um pequeno esquete. Ela entendeu e concordou. Quando estava conversando com Jerry no escritório dos ordenados, Nancy chegou e me entregou um par de cupcakes personalizados. Eles pareciam e estavam embalados exatamente iguais aos que tinham desaparecido algumas semanas antes. Enquanto Nancy se afastava, Jerry, agora silencioso, olhou da embalagem para minha camisa e depois para mim. Segurei os chamados, reuni minha melhor expressão e disse, e não seja um idiota, cara. Ele ficou em silêncio e muito bravo. Eu podia ver que ele tinha percebido que eu tinha feito isso de propósito.
Se ele fizesse uma reclamação oficial, os cupcakes desaparecidos viriam à tona e ele perderia o emprego. Além disso, durante nossas conversas, ele me ouviu dizer problemas intermitentes muitas vezes. Jerry estava com raiva porque sabia que não podia fazer nada a respeito. Segui para a ala de pediatria, onde Nancy e eu íamos comer essas delícias. Eu assobiava minha música o caminho inteiro. Pontas soltas. Infelizmente, Jerry foi um idiota mais uma vez. Ele foi demitido 2 meses depois por pegar mais coisas na geladeira. Eu me senti mal por ele enquanto ajudava a segurança a salvar as imagens em um drive. Enquanto eu estava indo para a pediatria naquele último terça-feira do plano, parei o programa e removi o número do pager de Jerry. Tive que abandonar o programa completamente um tempo depois. Algum gênio do hospital finalmente convenceu a equipe de TI do governo a adicionar os sistemas à intranet do hospital. Os administradores de sistemas são chatos. Talvez com razão. Talvez. Janine continuou usando os saltos de 4 polegadas, de vez em quando, até torcer o tornozelo. Não há vídeo de demonstração. O gerente de manutenção tentou me subornar com Jack Daniels depois deste episódio, para adicionar certos números de pager ao programa. Não havia como eu fazer isso. Ele é um malvado, malvado. Bebemos os jacks enquanto não assistíamos a um vídeo inexistente. Nancy realmente gostava de mim. Quer dizer, afinal, ela é humana. Nancy não gostava de mim. Eu só desejava que ela gostasse. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.